Olá! No nosso encontro de hoje, vamos falar de educação para a vida. Por que é importante pensarmos na educação para a nossa vida do dia a dia? Porque muitas vezes nós pensamos que educar é simplesmente e somente sentar numa sala de aula, fazer exercícios, fazer lição de casa, ler, estudar, aquele formato tradicional, né? E que educação é muito mais do que isso. Então a ideia desse encontro de hoje é tratar a educação num nível mais alto, entender que a educação é um processo para melhorar a nossa vida e para trazer princípios superiores para a nossa existência. Existem algumas questões que a educação deveria nos ajudar. Infelizmente, no processo atual de educação formal, isso é esquecido. Por exemplo, quem sou eu? Por que eu estou aqui nesse planeta? Por que eu estou vivendo nessa sociedade na qual estou inserido? Isso tem um significado maior? Existe uma razão de ser maior para isso? Por incrível que pareça, na escola não se aprende e não se debate esse tipo de coisa. Parece um assunto meio desnecessário, não muito importante, mas pense bem, o que é mais importante para a sua vida do que você questionar o significado da sua vida? Para que ela serve? Talvez seja a coisa mais importante, o resto tudo é acessório. A gente já começa num processo de aprender um monte de conteúdos, um monte de matérias, mas a reflexão, que é mais importante na educação, isso fica para um segundo plano. Outra coisa importante, outro aspecto importante, para que eu estou aqui, né? Qual é o meu legado? O que eu espero deixar para o mundo nessa minha vida? Eu tenho um objetivo maior na minha vida, eu tenho uma missão, eu devo buscar essa missão, tem algo que eu acho que eu deveria procurar fazer para ser um ser humano mais pleno, mais completo? Essa é uma outra questão fundamental, uma questão essencial, que a educação deveria preocupar e deveria ajudar as pessoas nesse questionamento. Alguns outros aspectos importantes também. De onde eu vim? Será que eu vim de algum lugar? Será que tem algum passado na minha existência? Ou também, para onde eu vou? Será que depois de passado esse momento na minha vida aqui, eu vou para algum lugar? Vejam só, esse tipo de questão, esse tipo de questionamento é muito feito pelas religiões, né? Que tem aspectos ligados à fé, aspectos ligados à crença, que trabalham esses aspectos de vida, de para onde eu vim, para onde eu fui. E também, muitas vezes, qual o sentido da minha existência. Mas veja só, essas questões, elas deveriam estar inseridas na educação. Quando eu falo, vou me educar para a vida, é me educar para estar pronto para responder essas perguntas, que são importantes para nós. Isso significa que muito menos do que conteúdos e excesso de matérias e disciplinas, a educação deveria focar principalmente nos aspectos essenciais e existenciais da vida humana. Certamente isso criaria pessoas mais preparadas, pessoas mais conscientes da sua vida e mais inseridas corretamente na sociedade. E não aqueles robôs, aquelas pessoas quase como se fossem androides, que ficam acumulando conhecimento, pensando num benefício futuro que nunca vai chegar na verdade. Então, educar para a vida é preparar pessoas plenas para uma vida melhor. Isso que eu estou falando para vocês de educar para a vida não é nenhuma novidade. A própria Unesco, em 1998, criou um relatório chamado Relatório Jacques Delors, que criou 4 fundamentos da educação. Isto é, educar não era simplesmente trazer conteúdos, encher a vida dos alunos com um monte de matérias e disciplinas, muitas delas até mesmo inúteis. O que o relatório de Jacques Delors falava é que a educação para o século XXI deveria estar sustentada em 4 fundamentos importantes. Educar, sim, aprender a conhecer seria o primeiro fundamento. Isto é, como é que eu devo conhecer, como é que eu devo assimilar os conteúdos? Mas esse é apenas um dos fundamentos. O segundo fundamento é aprender a compartilhar, né? Aprender a viver em conjunto e viver em comunidade. É fundamental isso também, né? Você saber compartilhar, saber trocar com o ser que está do lado de você, com os seus amigos, com a sua comunidade, com a sociedade também. O terceiro seria aprender a fazer, aprender a ser produtivo, mas num contexto maior, né? Não é simplesmente ter educação apenas profissionalizante, né? A educação tem que ser muito mais do que isso. A educação não é uma grande escola profissionalizante. Se fazia sentido isso no passado,
no século XXI certamente não faz mais. E o quarto fundamento dos pilares da educação é aprender a ser. Então, se eu vou aprender a ser, eu vou ter que trazer essas questões existenciais para a minha vida. A educação tem que ajudar o aluno, o aprendiz, a debater essas questões da sua existência, porque isso faz parte do processo educacional. Então, vejam só, o que eu estou falando aqui não tem nada de misterioso, nada de mágico. A própria Unesco, no final do século XX, já trazia a importância da educação ser mais ampliada, ser muito mais diversificada e mais profunda do que aquela escola tradicional no qual a pessoa apenas aprende disciplinas desconectadas umas com as outras. Vamos pensar um pouco então na educação para a vida como parte de um processo do líder educador. Aquela liderança que consegue descobrir um sentido maior no seu trabalho, na sua atividade, pensando nas relações com os homens de forma mais ampla. O líder não lidera apenas a sua equipe. O líder é um agente transformador para a sua organização e para a sociedade como um todo. Nesse caminho de busca da educação para a vida, no qual você vai questionar aqueles aspectos essenciais da sua existência, existe uma metodologia para você poder encaminhar esse assunto. Primeiramente, você vai trabalhar o autoconhecimento, que é você com você mesmo. Você vai procurar se educar e procurar entender como você é. E aí as respostas vão começar a vir. Quando você entender a sua maneira de ser, aquilo que te motiva, aquilo que você acredita, algumas questões que pareciam impossíveis e indecifráveis, você vai perceber que elas não são. O segundo aspecto, pensando até nos 4 fundamentos da educação, é você com o outro, você nas suas relações. Veja como as coisas estão interconectadas, né? Aprender a compartilhar, aprender a se relacionar, são questões importantes na educação para a vida. Finalmente, é você com o ambiente, você com o todo. E aí é uma conexão maior, que começa a ligar você com os aspectos que muitas vezes são tratados pelas tradições. Veja só, nada disso é novidade, mas o que se espera aqui é que a educação assuma o seu papel real. Infelizmente, foi delegada para a educação apenas aspectos cognitivos e muitas vezes aspectos de disciplinas que são muito limitantes, não ajudam o aluno, não ajudam nas questões fundamentais. O que espera-se aqui agora é que com esses questionamentos, os 4 pilares da educação, educação para você, a educação na relação com o outro, educação na relação com o todo, você resgate os aspectos essenciais para a sua vida e para a vida na sociedade como um todo. Então, a educação para a vida é um resgate que você vai fazer. Você vai resgatar a dimensão filosófica, que foi quase que abandonada. Você vai resgatar a dimensão artística. No passado, as civilizações, as grandes civilizações, trabalhavam a educação junto com as artes. A pessoa, ela dançava, ela cantava, ela recitava poemas, ela contava histórias. Isso é a dimensão das artes na educação. Você vai sim trazer o que é mais importante nas ciências, nos aspectos científicos, que é uma dimensão fundamental, mas não única. E finalmente, você vai poder trazer as tradições, as principais tradições da humanidade, juntamente com as outras dimensões que nós já falamos. Então veja só, é um conjunto de maneiras diferentes de entender o ser humano que vão ser tratadas juntas. Numa organização, será possível levar essa condição de trabalhar essas 4 dimensões juntas entre si? Eu tenho certeza que é possível sim, né? Por mais que possa existir algum tipo de resistência, algum tipo de questionamento, quando você começa a mostrar resultados, quando você começa a demonstrar que as pessoas num ambiente mais agregador como esse, mais completo, vão se sentir melhores e por isso vão ter resultados melhores, certamente você vai quebrar qualquer resistência. Precisa de coragem, mas um líder educador certamente tem coragem suficiente para fazer o que precisa ser feito. Então, vamos lá.